Disseram que ele nunca iria andar, depois que ele nunca seria campeão. E quando chegou lá, disseram que ele não merecia. Esse é o Charles do Bronx. Antes de o mundo conhecer o nome dele, a medicina já tinha decretado o fim dessa história. Aos 7 anos de idade, o diagnóstico foi direto: problema no coração e reumatismo nos ossos. Talvez ele nunca andasse mais normalmente. Em muitos casos, a história acabaria ali, mas o jiu-jitsu apareceu na vida daquela criança com um convite que mudaria tudo. Como qualquer garoto que pisa no tatame pela primeira vez, Charles se apaixonou. Queria só uma coisa: treinar, mesmo convivendo com um diagnóstico que dizia que o esporte não era para ele. No desespero daquela situação, ele chegou a dizer que, se fosse para viver a vida daquele jeito, ele preferia que Deus o levasse. Tomava injeções de 15 em 15 dias, mas a família não desistiu. E os pais, vendo a empolgação do Charles com o jiu-jitsu, fizeram uma escolha corajosa: deixar ele praticar o esporte. Charles relata que o pai dele até deixou de pagar algumas contas para poder financiar as competições de jiu-jitsu que ele ia. E aos poucos, por incrível que pareça, as dores sumiram. A vida continuou, Charles foi pro MMA e em 2010 fez a sua estreia pelo UFC. Uma finalização em apenas 41 segundos de luta. Mas depois vieram as derrotas, as críticas, dizendo que ele desistia sob pressão. Até que em 2017 nasce a sua filha e tudo muda. Charles mudou a sua estratégia de treinamento e começou a treinar luta em pé e também treinamento de força. Ele se muda para a divisão dos pesos leves e começa a dominar. 11 vitórias seguidas, finalizações brutais, nocautes. E depois de 11 anos no UFC e 28 lutas, a chance pelo cinturão. No UFC 262, Michael Chandler, segundo round, um nocaute brutal. Charles Oliveira era o campeão dos pesos leves do UFC. Quando tomaram seu título por conta de uma confusão na balança, ele respondeu do único jeito que conhece: lutando e vencendo. E gritou: o campeão tem nome, mas toda jornada real cobra um preço. Contra Makhachev, ele cai. Finalizado, silêncio total. E o mundo dizendo: eu avisei, Charles. E aqui a história se divide, porque alguns campeões perdem e desaparecem, outros perdem e entendem o porquê daquilo. Charles voltou, venceu de novo e seguiu entre os melhores do mundo. Charles do Bronx não é o herói perfeito. Ele é o herói improvável, aquele que tinha todas as circunstâncias contra ele e mesmo assim ele escolheu tentar. E foi essa decisão que permitiu que ele mudasse a sua realidade e a realidade de toda a sua família. E talvez seja por isso que muita gente se identifica com Charles do Bronx, porque a luta nunca foi só no octógono, nunca foi somente por um cinturão do UFC. O Fair Fight Brasil existe para reunir quem escolhe essa luta todos os dias. Se essa história fala com você, então você já faz parte disso.